Bom, assim. Vamos então agora para a segunda etapa. A gente vai falar sobre um pouquinho, umas perguntas para o Dr. Romano, né? Um pouquinho da vida dele, enfim. Quem gostaria de começar? Qual a idade que o Dr. Romano desencarnou? Por que ele desencarnou? Que tipo de doença? Então, ele desencarnou na Primeira Guerra Mundial e ele foi vitimado de estilhaços de granada que atingiram partes do rosto do lado direito e a maior parte afetada foi o baço, né? Como ele ficou muito tempo perdendo sangue, né? E a assistência ao socorro chegou tarde. Na verdade, ele foi resgatado por uma menina. Essa menina conduziu ele até um lugarejo, até um povoado. E naquele povoado de pessoas pobres, né, receberam ele, né, deram assistência dentro das suas possibilidades. E ele disse o seguinte: foi a primeira vez que ele realmente pôde sentir família, que ele pôde sentir assim amizade, que ele pôde sentir realmente o lado humano das pessoas, né? Porque eles receberam ele e ele foi morrendo, ele foi falecendo aos poucos, mas com muita paz, porque ele ouvia aqueles cânticos daquelas pessoas, aquelas preces, né? E isso tranquilizava o espírito dele. Então foi assim que ele fez o seu desencarne, né? Aliás, ele fez a sua morte. O desencarne demorou um pouco mais, entendeu? O desencarne exigiu dele um pouquinho mais de tempo, né? Mais alguém? Respondi, Roberto. Não sei se eu consegui elaborar bem a pergunta, né? Mas eu gostaria de saber, assim, o que levou o Dr. Romano, assim, se é um resgate, não sei se é um resgate, né, na história dele, a estar fazendo tudo isso que ele faz por nós, né? Que é na ajuda com as pessoas, entendeu? Esse espírito, assim, que se dedicou a esse trabalho de ajuda realmente, que nos envolve muito e nos ajuda muito. Então, a pessoa, quando ela é boa, ela já é boa por natureza, tá? Não é nenhuma religião, não é nada que faz ela ser boa, doente, tá? Não precisa. A minha voz então ela já é uma pessoa por natureza boa, né? Ele passou assim por várias situações. Ele fez medicina, tá? E estudou com aquele afã que todo mundo tem, né? De conseguir um dia estar diplomado, estar formado e estar realmente tendo um consultório, tendo uma clientela assim por diante. Só que veio a guerra, consequentemente ele teve que servir, ele assumiu uma posição de oficial na parte médica, né? Ele foi um tenente cirurgião e ele teve que cuidar da filha do general, né? Então ele tinha que cuidar da filha do general, que estava com uma infecção muito forte, muito brava, e essa menina queimava em febre, então ele tinha que estar ali constantemente, né? E como os recursos para o tratamento da menina, ele realmente passou um tempo ali do lado da menina, e a exaustão, o estresse, acabou levando ele a dormir, né? Dormir na cadeira, sentado, dormiu, né? E quando ele acordou, a menina estava morta, né? E aí o general culpou ele pela morte da menina, né? De omissão. E aí o general descarregou em cima dele toda a raiva, né? E não somente penalizando ele pela morte da menina, mas também esse obsessor aqui.
viram que eu quis me boicotar com barulho, né? Então, aconteceu realmente dele descarregar sobre o Dr. Romano, né? Toda a raiva dele, levou ele à cadeia, ele ficou preso de forma subterrânea, né? Na escuridão, comendo insetos, lembra? E o pior, que ele comia muita casca de cenoura. E o pior, que grande parte dos plantonistas aqui só faz bolo de cenoura para ele, entendeu? Então, ele realmente passou por momentos difíceis, né? E aí ele desencarnou dessa forma, dessa maneira, e acabou assim permanecendo nas trevas durante um certo período de tempo, pelo ódio, pela raiva, pela revolta, por tudo isso, né? Então ele permaneceu lá no umbral, e ele era visitado por alguém que todo dia colocava ali palavras de motivação, ajudando ele no despertar, né? E um dia ele voltou para essa pessoa e falou assim: mas não adianta você falar tudo isso, eu sou um cego, eu vivo na escuridão, eu quero luz. Daí essa criatura disse: filho, se você quer luz, se você deseja luz, faça luz, faça de você luz. Então foi aí que ele começou a enxergar, realmente foi aí que ele começou a perceber coisas que até então ele não percebia. E aí ele foi conduzido para a casa transitória Fabiano de Cristo, né? Onde ele foi tratado, onde ele foi curado, né? Então, vendo tudo aquilo, ele dizia: puxa vida, né? Se eu conseguir fazer alguma coisa assim lá no plano material, no plano físico, eu acho que além de dar realmente um tratamento para as pessoas, eu vou conseguir levar um pedacinho do céu. Daí ele veio com a ideia de formar o Hospital Fabiano de Cristo, né? Então, surgiu a ideia do hospital. Mas ele é um servidor, para ele não interessa nada justifica a omissão, entendeu? Para ele o trabalho é a luz que ele encontra para ele e para todos os demais. Responde a sua pergunta? Obrigado, viu, Lucas? Oi, Sérgio, boa noite. Eu queria saber assim, de lá para cá, ele desencarnado, ele teve outra encarnação. Eu pergunto isso porque assim, eu queria fazer um paralelo sobre a importância desse período de desencarne dele, né? E o período do nosso encarne aqui, né? Então, qual é a importância de fazer lá e fazer aqui? Dá para entender? Porque às vezes eu vejo assim, muitas literaturas colocando um período muito extenso de trabalho no plano espiritual, né? 300, 400 anos, né? E aí esse espírito vem, encarna, né? E vem trabalhar. Talvez, às vezes, até com o mesmo afinco com o que trabalhava lá. Mas em termos de consciência mesmo, para o ser humano em questão, como que ele consegue ver a necessidade desse trabalho? Então, veja uma coisa, cada caso é um caso, né? Cada indivíduo é um universo à parte, né? Então depende primeiro da missão, depende da tarefa, da missão, né? Se ela realmente é uma tarefa que envolve um trabalho grandioso, um trabalho mundial, né? Coisas assim, o espírito precisa estar realmente se preparando para poder ter os recursos necessários para desenvolver essa tarefa. Então vai depender muito do programa
que está sendo estabelecido. Né? E vai depender também do grau de evolução do espírito. Tá? Essas ações não são padronizadas, né? Não existe uma padronização. Mas é lógico, evidente, que quanto mais evolução você necessita, mais encarnação você precisa também, tá? Porque nós evoluímos muito mais aqui no plano físico, né? Plano material, tá? É aqui que realmente nós executamos e exercemos tudo aquilo que aprendemos na espiritualidade, né? Então, se necessitamos de uma evolução mais rápida, precisamos de encarnações para ajudar nesse sentido. Nós falamos aqui sobre os animais, nós falamos sobre os animais aqui. É porque eu falo tanto no lugar e eu esqueço, não, eu falei o quê? Então, a gente falou aqui que o animal tem um retorno rápido por necessitar realmente de uma evolução rápida também, né? Tá? Então, comparando não no mesmo número de grau, né? Mas é mais ou menos isso. Sérgio, por exemplo, você falou que existem vários locais, né? Que ele está atendendo. Mas no mesmo tempo, por exemplo, você pode incorporar ele aqui, está em atendimento e de repente em Goiás ele está lá também? É isso? Sempre num lugar ele está de uma forma completa, né? Tá de uma forma inteira, né? É como se naquele lugar o médium fosse inconsciente, né? Então ele está de uma forma mais inteira. Nos demais ele está irradiando, tá? Então os médiuns estão recebendo esse envolvimento à distância, tá? De forma consciente, semiconsciente, tá? Então não necessita dele estar ali mais presente, e sim apenas fazendo essas projeções, essas irradiações. Ao mesmo tempo, então ele está aqui e está irradiando para todos os outros no mesmo tempo. Isso. O Silvio Santos está ali nos estúdios do SPB e está em tantos outros lugares. Então ali ele está presente, ali ele está por inteiro. Os demais ele irradia das mais diversas formas e maneiras. E lá no sementinho. Pode ser, né? O Silvio pode ser o Silvio não, mas o Jô Soares sim, né? Pela televisão, pelo rádio, né? Tá? Então são formas e maneiras de estar fazendo chegar a comunicação. Eu gostaria de saber também, você colocou que a gente evolui mais realmente encarnado, aprende mais, né, do nosso crescimento, a caminho da luz. Mas o espírito desencarnado... Fala novamente, é caminho da luz. A caminho da luz, né? E a Todos gente os trabalha domingos, às 7 horas da manhã, pela Rádio Mundial. Ouça o programa A caminho da luz. Caminho da Luz. Entendeu? O maior programa da Rádio Brasileira. O programa da Rádio Brasileira. A caminho da Caminho da luz. Luz. E o segundo melhor locutor do Brasil. Melhor locutor do Brasil. Primeiro são todos os demais. Sérgio. Então, o espírito, né, desencarnado, ele também evolui. Tem uma evolução também do lado de lá. O processo evolutivo não para. Entendeu? A evolução não para. O processo está em andamento. Entendeu? Tá? Essas idas e vindas faz parte do processo. Tá? Então, tanto no momento em que você está na espiritualidade, se preparando, né? E no plano físico, executando e tal, quer dizer, todos esses momentos você está em crescimento, você está em evolução. Eu estava comentando se tem mais, vamos dizer assim, não é esse que você usou, mas se tem mais valor você encarnado, trabalhando, do que você espiritualmente trabalhando. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Então eu te pergunto o seguinte, eu já ouvi esse termo, a pessoa tem, vamos dizer assim, uma vida regrada, certo? Uma vida, tipo assim, que nem você falou,
não bebe, bebe moderadamente, numa reunião, ele não fuma, se cuida, tá. Então a pessoa diz assim, ele está evoluindo espiritualmente, certo? Independente de estar praticando caridade, tá, mas uma vidinha normal. Aquele que vai ao outro lado, esse perdeu uma encarnação, porque caiu nas drogas, porque tipo assim, ele jogou uma encarnação fora, porque ele tinha tudo para dar certo e a pessoa se desviou. E aquela pessoa que, tipo assim, não foi nem para um lado nem para o outro, que diz assim, eu já ouvi esse termo, ele passou, ele não evoluiu, mas também não regrediu. Ele perdeu uma encarnação por não ter feito nada. Existe isso, Sérgio? Então, não dá para a gente estabelecer ou padronizar. Não, de uma maneira geral. Sim, de um modo geral, eu teria que necessariamente colocar isso dentro de um padrão. E dentro do espiritismo, nada é padronizado, né? Veja, por exemplo, uma pessoa usa drogas, bebida alcoólica e tal. Primeiro, não se julga por aquilo que as pessoas fazem, e sim o sentido que ela colocou nessas coisas todas, tá? Porque, às vezes, por detrás de toda essa situação, existe todo um conflito, todo fatos, tá? Que acabaram arrastando essa pessoa a essa situação. Então, cada caso é um caso, né? Cada cabeça é uma sentença. Então, há necessidade de se conhecer a pessoa, aquilo que realmente o espírito, aquilo que vai no espírito, para poder estabelecer se ele soube ou não aproveitar aquela encarnação, tá? E poder afirmar, ele perdeu ou não perdeu. Agora, é lógico, aquele que nada faz, nem para o bem, nem para o mal, ele é neutro, né? É uma criatura que está ali só fazendo número, ocupando espaço, né? Então, eu acho que aí talvez esse fato acho que pesa mais do que qualquer outro que a gente possa apresentar. Porque passa despercebido, né? A pessoa passou só, não fez nada, não apareceu nada. Certo. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como foi o encontro do Dr. Romano e Sérgio, né? Como isso aconteceu para o trabalho do hospital poder começar a acontecer também. E a outra coisa existe o trabalho dele aqui, junto da casa, para o hospital. E nos outros lugares onde ele tem essa atuação dele, como isso acontece? Tem algum tipo de ligação também com o hospital ou não? Então, esse encontro do Dr. Romano foi um encontro assim, primeiro que essa ligação é uma ligação que já existe de outras vidas, né? Quer dizer, esse vínculo ele não se forma assim, simplesmente porque eu desenvolvi a mediunidade, então de repente ele estava esperando alguma vaga para começar a trabalhar com alguém. Então, sempre existe um vínculo, né? Sempre existe uma ligação, a gente sempre esteve em algum lugar, né? Tá? Espera que eu general. Gente, é assim que o Cláudio me vê, como general, né? Entendeu? Então, o que acontece? Todo mundo chegou num momento em que eu precisava entrar nos treinos, tá? Momento em que ele precisava jogar duro comigo, né? E o primeiro encontro com ele foi realmente uma jogada dura. O Romano me assustou. Ele deu um susto que eu não, coisa, me esqueço mais, né? Mas conseguiu me tirar de uma situação, conseguiu realmente fazer com que eu com que eu pusesse uma direção na minha vida, né? Então isso me salvou, né? Isso me salvou. Então, a partir dali, eu comecei a pegar um caminho que não necessariamente fosse trabalhar com ele, né? Comecei a trabalhar, eu fiz candomblé, eu fiz umbanda, eu fui para o seminário, quer dizer, frequentei a igreja Testemunha de Jeová, sabe, comecei a passear,
comecei a fazer uma turnê religiosa, entendeu? E aí eu acabei realmente nas mãos de uma mulher maravilhosa chamada Emília Cossarich. E a dona Emília trabalhou a minha mediunidade através do Dr. Bezerra Menezes, Pajapó e Velho Curador. Velho Curador é o Dom Pedro II, né? E eles então foram dando realmente diretrizes e eu fui seguindo, né? Aí eu tive o primeiro contato com o marido da dona Emília, né? Então foi o primeiro espírito que se manifestou, o chamado Cadêncio, né? Foi o primeiro espírito que se manifestou. Alberto Ricci era o nome dele. E depois o segundo espírito que se manifestou já se manifestava. O primeiro espírito que se manifestava foi o Pai Benedito. Já se manifestava na Umbanda, né? E um dia ele chegou para a Mãe de Santo, né? E falou assim: olha, eu estou tirando essas guias, né? Do pescoço do médium, do cavalo, né? Porque a partir de hoje, tanto ele quanto eu estamos deixando essa linha de trabalho, os dois, né? Que eu deixasse a linha de trabalho, mas ele também deixou, né? E a partir dali as coisas seguiram de acordo com o que ele, Pai Benedito, me orientou, né? Porque o meu mentor espiritual é o Pai Benedito, não o Dr. Romano, como muitas pessoas pensam. Meu mentor é o Pai Benedito. O Dr. Romano é mentor da casa, mas o Pai Benedito é o meu mentor. Então, a partir dali, aí nós formamos um grupo, fundamos aqui no Largo da Lapa a União Espírita Katzen, né? Katzen quer dizer Campanha de Auxílio aos Doentes, Serviço Espiritual e Material. Não dá uma conotação de Hospital Espírita Fabiano de Cristo? Entendeu? Naquela época não entendi isso, né? Tá? Mas hoje, né? Fica claro, né? Campanha de Auxílio aos Doentes, Serviço Espiritual e Material, né? Aí um dia chegou um espírito bravo, um espírito que ninguém entendia nada, um espírito que vinha com aquela dureza, aquela determinação, chegou para dormir e falou: na próxima semana eu quero isso, quero uma mesa aqui, quero isso, quero... Chegou na casa da mulher dando ordens, tá? Porque na próxima semana essa casa vai encher. Gente, dito e feito, a semana seguinte a casa encheu. Eram mais de 100 pessoas numa casa que fazia uma sessão familiar, e que ia, quando muito, lotava quando ia 20 pessoas. Aí começou o atendimento do Dr. Romano. Uma coisa ou outra. Daí o Dr. Romano tacava a faca no olho da pessoa, jogava o globo ocular para fora, ele operava, tirava furava, cortava e tal. Aí eu fiquei apavorado. Disse ele: então vamos fazer o seguinte, tudo bem, vamos trabalhar junto e tal, mas nessa linha eu não quero. Nessa linha eu não quero. Essa é a minha opção. Se a sua opção é querer fazer esse trabalho, a minha opção é não fazer. Quer dizer, mas daí é tarefa sua, compromisso seu. Tá, então eu faço com muita gente, deixa esse compromisso para a próxima. A gente vai empurrando com a barriga, chega uma hora que já não precisa mais fazer esse compromisso, né? Tá? Então vamos parcelar essa dívida, né? Aí então o Dr. Romano: tá bom, eu aceito, né? Porque a mãozinha dele coça, entendeu? De querer cortar, gente, coça, ele adora isso, ele adora a cirurgia, entendeu? Coça a mão dele, de vez em quando ele faz algumas coisas e tal, que eu falo: tomando o nosso trato, entendeu? Porque, gente, eu, sinceramente, eu não aguento, eu não suporto de ter pessoas chegarem aqui às 4 horas da manhã
para ser atendida às 7, 8 horas e ficar aquela, sabe, aquele êxodo de pessoas praticamente nas últimas. Quer dizer, é aquela porta da esperança. Eu acho isso ridículo, gente. Eu acho isso ridículo. Eu já vi isso em muita gente, em muitos outros médios. Eu acho isso ridículo. Eu não tenho espaço, eu não tenho como abrigar. Entende? Então, esse seria um médium conhecido, divulgado, tá? Então, o que eu estabeleci com ele foi não. Tá? E ele, através de outros médios, ele fez isso, tal, né? Mas não. Então, eu estou trabalhando com ele em várias áreas, tá? E me entrego de corpo e alma, tal, mas as restrições é sempre vamos fazer algo que não acabe trazendo consequências e riscos, né? Então foi assim que eu comecei com ele, né? Essa interação com ele. E olha, eu tenho uma adoração por ele, Se eu tenho algo que possa ser bom e especial, é porque ele me ensinou a ser assim. Eu tenho uma verdadeira adoração. Ele, o Pai Benedito, o Pai Benedito, então, tenho vontade de engolir o Pai Benedito. É uma maravilha, né? Havia, por meio intermédio, havia materialização, né? Materializações, e eu sempre dizia, o dia que o Pai Benedito for materializar, eu não quero ser um médico, eu estar lá fora, porque ele é lindo, ele é a coisa mais, sabe? Então, Pai Benedito e Dr. Romano, eles me formaram, eles realmente me criaram. Eu saí de casa com 15 anos, não passei a conviver mais com a minha família, e se eu conseguir realmente entrar no caminho desse, eu devo ao Pai Benedito e ao Dr. Romano.